Olá, nesse vídeo eu vou continuar falando de upcycling e DIY. Já expliquei no vídeo passado o que significa, então eu vou falar rapidamente. O DIY nada mais é que o faça você mesmo. Então você assume algumas tarefas para você que normalmente você contrataria pessoas para fazer. Então você vai pegar objetos que você não tem mais uso na sua casa, vai pegar pequenas coisas e você vai criar um objeto novo, de repente você vai reciclar aquele objeto, fazendo você mesmo com as suas mãos. Ou você vai fazer uma intervenção, tipo você vai instalar um revestimento, você vai pintar uma parede, ao invés de contratar um pintor, ao invés de contratar um pedreiro. Então essa é a ideia do DIY. Por outro lado, o upcycling é quando você dá um caráter novo e, às vezes, na maioria das vezes, melhor, idealmente melhor para um objeto. Então, de repente, você tem um pedaço de madeira que você não estava usando mais, ou você tem ali um fio elétrico, você tem uma lâmpada e você cria ali um lustre, você cria um abajur, é uma coisa desse tipo. Então, vou continuar falando nisso, ou disso nesse vídeo aqui agora. Então, vem comigo. Como eu falo sempre, gente, se você não é inscrito aqui no canal e você se interessa por arquitetura, por decoração, por design de interiores, por obras, por dicas de construção, inscreva-se no canal, não custa nada, não tira nada do seu tempo e você vai ter o conteúdo todo para você ver, desde tendências de arquitetura até pequenos objetos que fazem parte da decoração do seu interior, do seu ambiente, do seu escritório, da sua casa, enfim, tudo de arquitetura. Também você deve deixar o like no final do vídeo se você gostar. Isso ajuda todo mundo a entender, eu e o YouTube, que esse conteúdo faz sentido para você, que você gostou, E outra coisa, ative as notificações, também é importante para você saber quando tem vídeo novo. Toda sexta-feira tem um vídeo novo aqui, mas para você ficar sabendo em primeira mão, ative as notificações aí no sininho, ok? Então um grande abraço e vamos para o conteúdo. O primeiro item que eu vou falar nesse vídeo aqui é de vasos feitos de velas de filtros. Sabe aquele filtro antigo, aquele filtro de barro que dá aquela água fresquinha, um filtro ótimo inclusive? Pois é, meu irmão é adepto desse tipo de filtro. Então, ele usando esse filtro várias vezes e tal, teve que fazer a troca das velas mais de uma vez. E ele, sabendo que eu gosto de fazer essas coisas manuais, de dar esse caráter novo para objetos, esse tipo de coisa, ele me deu essas velas antigas para eu fazer algum uso delas. Assim como nos vasinhos de barro que eu falei na semana passada, esse é o tipo de upcycling que tem muito mais um caráter criativo do que o trabalho mesmo. É bastante simples. O que é importante aqui é a ideia. Então eu peguei essas velas antigas, as velas usadas mesmo, e lavei, limpei bastante assim, para poder ficar com esse... Ela tem uma textura muito interessante, uma textura porosa, que é justamente para fazer a filtragem, e eu aproveitei essas velas antigas para fazer esses vasinhos. Vou mostrar no vídeo aí como que foi feito o processo dessas velas. Então esse aqui são os vasinhos de vela. Esse aqui é um do-it-yourself que envolve mais criatividade do que trabalho em si. A criatividade aqui está em pintar, e essa pintura aqui, que foi uma coisa que eu fiz na minha cabeça mesmo, e em escolher velas para fazer vasinhos. Esse vasinho aqui já teve flores dentro dele, Então eu tinha uma flor em cada um aqui, ficava bem bacana, uma plantinha. E eu vou voltar a colocar umas suculentas aqui dentro, ou um cactus, alguma coisa desse tipo assim. Então eu acho que fica bem legal, é uma ideia que vale muito, eu acho, porque todo mundo que usa filtro de barro vai ter essa vela aqui e acaba descartando. Você não precisa descartar, você pode dar um novo uso para esse filtro. E eu achei bastante legal. Então, como você viu, essas velas foram utilizadas como vasos, que pode ser vasinhos de plantas pequenas, de flores, de repente suculentas, ou pode simplesmente ela sozinha, pode enfeitar, já que eu fiz uma pintura ali para elas. Então essa foi a ideia nesse tipo de upcycling, que é um upcycling muito simples se você pensar bem. A questão aqui é a ideia. Se você tem a ideia, de repente a execução não é tão difícil assim. Você pode usar essas velinhas como decoração, com uma simples ilustração que você fizer ali nelas. Esse segundo item que eu estou falando nesse vídeo é um item que é muito claro o caso de DIY e upcycling mesmo. Aqui realmente deu um trabalhinho para fazer, eu gostei bastante do resultado, então aqui foi a união da ideia com a execução. Eu tinha aqui em casa uma prateleira de vidro que meu irmão me deu, aliás ele me deu algumas. Umas dessas prateleiras de vidro eu usei na mesinha que eu falei na semana passada, feita com caixas de feira, e um vidro que sobrou, a prateleira, eu usei para poder fazer esse porta-retrato.
Você vai ver aí no vídeo mais bem explicado, mas basicamente eu tinha a prateleira de vidro, eu tinha um pedaço de cabo de aço revestido, são aqueles cabos de aço que tem mesmo um revestimento de plástico neles, né? Que evita de você cortar a mão, ter algum acidente, é muito interessante. E eu tinha também um perfil de alumínio. Esses perfis são fáceis de cortar, fáceis de manusear, e eu uni isso tudo num porta-retrato para minha parede. Eu tinha muita vontade de expor uns cartões postais que eu trouxe da época que eu morei e trabalhei nos Estados Unidos, no Novo México. Então eles sempre ficaram guardados numa gaveta, de repente você tem figuras que são legais, que têm um significado, né, para você. E foi o que aconteceu, eu tinha essas figuras guardadas e eu quis expô-las de alguma forma. E quando veio essa prateleira, quando eu pensei em unir essas coisas, foi uma forma muito clara de expor esses itens numa parede aqui. Esse é o resultado que você vê no vídeo aí. Então esse aqui é o resultado do quadrinho que eu fiz, né? Foi um quadrinho aqui para ficar pendurado entre essas portas especificamente. Então já deu a largura quase que exata, né, para ficar entre a porta do quarto da minha menina com o banheiro dela. Então você tem aqui feito com esses perfis de alumínio aqui, são perfis muito comuns, né? Então você tem um perfil aqui que eu cortei, né, na medida exata. Eu tinha essa prateleirinha de vidro temperado aqui, que era legal, que ela é grossinha, ela protege bastante. Tinha essa prateleirinha de vidro temperado lendo do meu irmão e usei isso com cabo de aço. Então você vê que eu fiz um furinho na cantoneira, tanto aqui embaixo quanto na parte de cima eu fiz furinhos para poder passar esse cabo de aço. E prendi aqui ao redor, que até dá um detalhe, uma leveza maior para o projetinho aqui, né? E pendurei aqui com essa presilha aqui mesmo, até me falhou o nome aqui agora, tem um nome específico essa presilha aqui, mas também você encontra em qualquer casa dessa de parafuso, de cabo de aço, você pode encontrar. Prendi aqui na parede dessa maneira, e é bom que ela tem uma regulagem, então ela ficou bem presa aqui, e esse é o resultado. Eu usei os cartões postais o tempo que eu morei nos Estados Unidos um pouquinho, do Novo México, né? Então esses cartões são originais de lá, da parte lá de Albuquerque, Novo México, Santa Fé, né? Então esse é o resultado aqui. Eu fiquei também bastante feliz com isso aqui, porque decorou um espaço que é mais ou menos vazio, que é o espaço de um hall de entrada para a parte íntima da minha casa. Então, gente, fica aí a ideia. De repente você tem prateleiras de vidro que por alguma razão você parou de usar, né? Uma das razões que acontece é que hoje em dia não se usa muito prateleira de vidro mais, a não ser que vocês metam uma cristaleira, alguma coisa desse tipo assim. Essas prateleiras de banheiro, por exemplo, substituídas por nichos hoje em dia, ou você usa a prateleira em outro lugar que se tornou uma marcenaria. Ao invés de jogar essas prateleiras fora ou simplesmente cortar no canto, você pode dar um caráter novo para elas. Você pode utilizar, por exemplo, como porta-retratos. Ele pode, inclusive, ficar apoiado no seu móvel, pode ficar em cima de uma mesa, né? Se você fizer os apoios para ele, pode ficar numa prateleira mesmo de armário ou de estante, como você vê aqui atrás. Então, são possibilidades que você tem. É só você ficar atento para as coisas que você tem e pensar no que você pode fazer com eles, com essas coisas, para dar um caráter novo para elas. O terceiro item que eu vou falar nesse vídeo aqui é um item que deu bastante trabalho. Esse eu não vou dizer que foi um DIY, um upcycling fácil, mas foi muito prazeroso fazer. Então, esse é um espelho feito com um pedaço de madeira e, obviamente, com um espelho velho que já estava lascado aqui, que ficava na parede aqui do apartamento. Então, unindo essas coisas, unindo a madeira, cabo de aço, né, pedaço de caixa de feira, eu fiz esse espelho diferenciado aí. É o espelho que já tem essa cara que vocês vão ver no vídeo, que é uma cara de espelho de época, vamos dizer. Parece que você está pegando um objeto do antigo, mas na verdade não, é um objeto novo, mas que tem muito a ver com aquele modernismo mais antigo, né, que era usado na década de 40, de 50. Então, essa foi a ideia, vocês vão ver no vídeo aí. Então, gente, esse espelho aí, como eu comecei a explicar antes desse vídeo, ele foi feito aqui com pedaços de caixote de feira, né? Você vê que essas ripas aí horizontais, né? Tipo brisas aí, eles são feitos com essas partes mesmo de caixote. Um espelho antigo que eu aproveitei aqui, que ficou deixado pelo último dono, né? Ele estava com as pontas um pouco lascadas, então eu passei, tá vendo esse pretinho na borda? É uma fita crepe, aliás, é uma fita isolante que eu passei aqui na borda, né? Para disfarçar mesmo as irregularidades do espelho. Tem um cabo de aço que serve para fixação se você quiser pendurar o espelho, mas também ele tem uma pecinha atrás que é também para fixá-lo, né, se for só enganchar. E essa parte aqui é uma parte que eu fiz, né, quase praticamente fabriquei, que é um interruptor antigo com tomada, e eu peguei essa telinha na rua, na verdade, né, eu peguei uma telinha e fiz essa parte elétrica aqui, já que o espelho é grande e ele tamparia, né,
o interruptor que fica na parede. Então eu tive que fazer um novo interruptor. E esse é o resultado. É um espelho mais com cara de retrô, apesar de ser um espelho novo, um design novo, mas ele tem essa carinha de espelho antigo. Então essa aqui é a parte de trás do espelho, onde eu usei esse caibro aqui na parte central, né, para poder dar estrutura mesmo para o espelho aqui, para ele se apoiar. Você vê que o cabo de aço passa aqui para poder pendurá-lo, e uma alternativa ao cabo de aço é essa presilha aqui, né? É uma espécie de gancho. São usadas duas presilhas dessa, uma que vai na parede, uma vai nas costas do espelho. É uma peça muito antiga mesmo, e ela era usada para móveis, né? Normalmente você tem esse tipo de estrutura, né, desse tipo de gancho aqui para móveis, para poder pendurá-lo à parede, poder apoiá-lo na parede. Então esse é o resultado. Essa aqui é a estrutura do espelho por trás, né? Você vê que aqui já não é tão bonitinho assim, porque aqui não tem esse compromisso de ter uma estética tão bem elaborada. Até faltando uma pecinha ali embaixo, mas depois eu vou recuperá-la. E é isso aí. Tem aí no detalhe, né, aqui do interruptor pela parte de trás dele, que é um interruptor antigo, né, que aqui foi utilizado com essa telinha preta, e na frente ele foi pintado de preto também. Então tá aí a parte de trás do espelho. Então, resumindo aqui, eu desmontei uma daquelas caixas de madeira que vocês viram que eu utilizei para fazer mesas de centro, que vocês viram no outro vídeo, uma daquelas caixas de feira mesmo. Desmontei e sobraram essas peças. Essas peças foram utilizadas para poder fazer esses tipos de brises aí nesse espelho, né, que fazem parte da estrutura do espelho e fazem parte também do aspecto estético do espelho. Então eu juntei esse pedaço de caixa de madeira com um espelho antigo que eu já tinha aqui no apartamento que o proprietário antigo deixou. Era um espelho que estava em mau estado, estava lascado, mas com essa armação que eu fiz com esses pedaços de caixa de feira, ele tomou um outro caráter e ficou mais seguro de se usar. Então vocês vão ver o processo aí mais detalhado nas fotos e no vídeo, mas basicamente eu fiz uma estrutura de madeira, né? Foi uma madeira feita, uma madeira mesa estrutural feita para telhado, né? Utilizada em telhado normalmente, e juntei com esses pedaços ali de caixas mesmo, né? Isso tudo eu ainda fiz uma parte elétrica no espelho, porque eu precisava de ter uma luz sobre esse espelho. Como é um espelho grande, né, que ele ocuparia um grande espaço, ele tamparia ali a parte que fica ali o meu interruptor de luz. O que eu fiz? Eu transferi o interruptor de luz para o espelho. Então eu uni, vocês vão ver aí na parte de baixo do espelho que tem uma telinha aí que eu utilizei, né, para poder fazer parte do design, e foi até interessante na época, tem muito tempo que eu fiz esse espelho já. Na época eu estava saindo de casa e vi essa telinha no chão, e eu resolvi pegar essa telinha. E a minha namorada ficou rindo de mim na época, porque cata as coisas no chão, como assim, né? Eu pensei assim, um dia eu vou ter um uso para essa telinha. E tá aí, o uso foi esse. Fiz essa parte aqui, eu fabriquei basicamente esse interruptor, né? Usei o interruptor antigo, que eu pintei de preto, junto com essa telinha aí, e esse foi o resultado. Espero que vocês gostem desse espelho aqui. Hoje eu não estou usando mais, mas já tem um dono já em vista para esse espelho, um novo dono para esse espelho, e vai voltar a ser utilizado. Gente, não precisa nem de ser um espelho tão elaborado assim, mas espelhos são muito fáceis de você reaproveitar, né? Você pode dar uma cara nova no espelho com uma certa facilidade. Por exemplo, se você tem um espelho grande, você pode simplesmente mandar cortá-lo, fazer uma forma nova. Hoje em dia é muito normal você fazer formas orgânicas, e é legal que você pode dar a forma que você quiser. Você pode riscar isso sobre o espelho com uma caneta assim de reto projetor ou uma coisa desse tipo assim, e pede para cortar para você. Ou você pode, por exemplo, colocar uma moldura diferente no seu espelho. Então são inúmeras formas de utilizar espelhos novos. Você pode inclusive colar um espelho sobre outro. Então são imensas as possibilidades se você tiver um pouquinho de criatividade. Há azulejos antigos e novos que têm figuras tão interessantes que dá vontade de expô-lo de alguma forma. Às vezes você não vai colocar na sua parede porque não tem a ver com o seu estilo, né? Às vezes assim, não é uma coisa que você gostaria de ter dessa forma na sua casa, mas você tem vontade de ter aquela figura de alguma forma. E foi o que eu fiz aqui. Então aqui eu estou falando de azulejos transformados em quadros. Em uma viagem que eu fiz, né, para Natal, no Rio Grande do Norte, eu vou explicar o processo, que é um processo relativamente simples, mas são azulejos que eu achei muito bonitos, né, e eu não queria usá-los na parede como azulejos, eles nem foram fabricados com essa intenção. Então eu pensei como é que eu poderia expô-los, eu expus dessa forma. Vai ficar melhor explicado no vídeo, como eu falei. Uma outra coisa que acaba sendo um pouco de do it yourself, faça você mesmo, são esses quadrinhos que eu tenho aqui, que são de uma viagem que eu fiz a Natal, né? E foi muito interessante a viagem, eu achei muito bonita essa arte aqui do José Lourenço, e acabei transformando esses azulejos, na verdade, em quadrinhos. Isso aqui foi muito simples.
Eu tenho aqui essa parede aqui na minha cozinha, que é uma parede de MDF, que eu acho bacana e tal, que daria um contraste bonito para os quadros. Então o que eu fiz? Simplesmente eu peguei os azulejos inteiros, como esse aqui, eu vou até tirar para mostrar para vocês, e coloquei ganchinhos aqui atrás. Eu colei esses ganchinhos aqui com aquela cola de contato, sabe, e pendurei aqui. E você vê que tem preguinhos minúsculos aqui, porque não são peças muito pesadas mesmo. Então com esses ganchinhos aqui, eu pendurei elas aqui. O que deu um pouquinho mais de trabalho foi essa peça central. Por quê? Aqui não é um azulejo inteiro, como vocês podem observar. Você vê que são 4 azulejos muito pequenos que eles estavam vendendo com porta-copos. Só que eu não uso porta-copos desse jeito, eu acho muito fácil de quebrar, né? Eu tenho a mão um pouco pesada, então não daria muito certo ter esses porta-copos aqui. Então o que eu fiz? Eu juntei 4 porta-copos, né? Coloquei sobre um papel, né, aquele desses Paraná, que é um papel mais rígido, colei ele sobre o Paraná e fiz o rejunte aqui como se fosse azulejos mesmo. Então aqui tem um rejuntinho que é na verdade, um silicone branco, tanto do meio quanto da lateral, porque infelizmente esses azulejos eles não foram muito bem cortados, né? Eles fizeram um corte um pouco ruim aqui e não ficaria tão legal assim se eu fizesse, simplesmente colasse eles aqui no papel Paraná. Então esse foi o resultado. Também coloquei o ganchinho, né, como eu coloquei nos outros 2 quadros, que são um azulejo, e ficou esse resultado aí que eu gosto bastante desses azulejos aqui como uma parte de decoração na minha cozinha. Então, como vocês viram aí, é um tipo de objeto que é muito fácil de você lidar com ele, é muito fácil transformá-lo e fazer um upcycling dele, né? Então, muitas vezes você faz não só um azulejo, mas outros objetos, de repente você expõe ele na sua parede, no seu móvel de alguma forma, e ele toma um novo caráter, acaba sendo um tipo de arte que só você vai ter. De repente, de acordo com a ideia que você tiver, você vai ter um objeto ali que vai ser único. E foi o caso aqui. Esse azulejo não foi feito para ser pendurado na parede, ou mesmo para ser instalado na parede, né, para ser colocado ali na parede como revestimento. E a forma que eu encontrei de utilizá-lo e expor essa figura que eu achei legal, essa figura de arte mesmo, foi assim. Uma coisa mais legal assim que eu achei foi a possibilidade de utilizar também os porta-copos como arte. Os porta-copos, infelizmente, eu expliquei também, eles estavam muito mal cortados, mas eu pensei de uma maneira que eu poderia utilizá-los, e juntando 4 deles, daria exatamente o tamanho de um azulejo. Então, com isso, eu uni essas ideias aí, eu uni essa vontade de tê-los expostos e fiz esse trabalho aí. Então fica aí a dica, gente. Às vezes você viaja e vê coisas que você acha lindas, mas que não combinariam muito com o seu espaço, ou que você não teria mesmo coragem de utilizar daquela forma, né? Não tem nada a ver com o seu estilo de vida, com o seu estilo de espaço mesmo, de arquitetura, de interiores. Mas o objeto continua sendo bonito isoladamente. Você pode simplesmente pegar esse objeto e fazer uma outra coisa com ele. Você pode fazer a mesma coisa com outros objetos. Eu estou falando aqui desses azulejos, mas vários objetos têm esse caráter. Então você tem essa possibilidade até com objetos que você já tem na sua casa. Pensa bem no que você tem aí. De repente você tem um calendário, você transforma esse calendário num quadro lindo. De repente você tem também ilustrações que estão dentro de um livro, né? Um livro que você já leu de repente, ou um livro que fica só na sua estante ali, só ocupando espaço. Você pode tirar as ilustrações desse livro e fazer um quadro com eles. Então são inúmeras as coisas que a gente às vezes deixa relegado, deixa de lado assim, que poderiam ser utilizadas de uma maneira que todo mundo pode ver aquilo ali, de uma maneira que torna o seu espaço único. Bom, gente, esse item agora é o item que tem a ver com o item passado. E esse item é o maior exemplo que você tem de usar a sua criatividade para poder fazer um objeto único. Eu falei no item passado dos azulejos que eu utilizei como quadros. Acontece que esses azulejos eles vinham embalados em umas embalagens muito bonitas que tinham as figuras que estampavam os azulejos também na embalagem. O que eu fiz foi pedir para a vendedora para colocar imagens diferentes do azulejo para embalar, e eu tinha 2 imagens novas. E essas imagens eram tão legais que a ideia aqui foi utilizá-las para poder fazer quadros novos. Então, chegando aqui em casa, eu desembalei os azulejos, fiz o que eu fiz com eles, que foi transformá-los em quadros, e sobraram as embalagens. Eu recortei-as no tamanho só mesmo da imagem ali e pedi para emoldurá-las, só isso. Na verdade, eu nem pedi para emoldurá-las, até corrigindo. Se você vai pedir para emoldurar, fica mais caro de repente, dependendo do tamanho do quadro que você fazer, do tamanho da moldura, fica mais barato você comprar já a moldura pronta, foi o que eu fiz. Eu achei 2 molduras de aproximadamente 25 centímetros, de cada lado,
e cabia exatamente essa figura ali com uma sobrinha, que fica legal também ter uma sobrinha entre a margem, né, que é a moldura em si, para a imagem, e fiz isso aí. Eu achei muito legal porque aqui eu ganhei quadros novos com um investimento muito pequeno. Normalmente o que a gente faz? A gente tem uma embalagem que às vezes é legal, a gente rasga essa embalagem para tirar o produto lá de dentro e joga fora. Às vezes a embalagem é tão legal que você pode reaproveitá-la. Então é um caso clássico aqui de upcycling e é um caso também de você fazer uma reciclagem prévia, vamos dizer. Eu não joguei isso no lixo, isso não foi para a natureza, isso não foi não teve que ser pega ali para poder levar para um centro de reciclagem, está aqui dentro da minha casa, nunca saiu daqui. Na verdade aqui a ideia foi muito simples, né? Como eu disse antes, essas figuras aqui são embalagens que eu aproveitei, né, dos azulejos que eu utilizei no item anterior e coloquei nessas molduras aqui. Essas molduras não foram feitas especificamente para essas figuras, né? São molduras compradas mesmo, comerciais, que são mais baratas inclusive do que você pedir para emoldurar, e esse é o resultado aí. Tem um item novo de decoração aqui na minha casa, aproveitando o item de decoração que eu comprei propriamente para isso. Esse item aqui é uma das 4 mesas de pallet que eu fiz há um tempo atrás. Esse item, infelizmente, eu não tenho. Ele não é meu, não ficou comigo. Isso é uma das 4 mesas de pallet que eu fiz e uma das 3 mesas que eu fiz junto com a minha namorada, que foram 2 mesas de centro mesmo, foram feitas para a sala de estar, aliás, para a sala de TV, e essa foi a 3ª mesa que foi feita para uma sala de estar, né? Então uma mesa menos funcional e mais decorativa mesmo. Eu achei muito legal isso, e a vantagem dessa mesa de pallet é a facilidade de fazer. Não é a única vantagem. Quais são as grandes vantagens dessa mesa de pallet que você está vendo na foto? Uma delas é a facilidade de fazer, como eu falei antes. É muito fácil, gente. Você vai comprar o pallet, dar o acabamento que você quiser nesse pallet, juntar rodinhas se você quiser e colocar um vidro por cima. Foi isso que nós fizemos. A gente achou a madeira muito bonita, apesar de ser uma madeira pino, uma madeira comum, muito barata, né? Porque, afinal de contas, o pallet é um item funcional, não é um item pensado para decoração. Então, mas a gente achou bonito. Então, o que a gente fez? A gente lixou esse pallet, a gente invernizou esse pallet para aparecer mesmo a madeira. Eu encomendei um vidro que era do tamanho da mesa, um vidro temperado de 6 mm, e colocamos essas rodinhas aí que são de silicone para não arranhar o chão, como já falei antes. Então, o trabalho não foi muito grande, até porque a gente já estava fazendo invernizamento daquelas caixas de feira que eu falei no vídeo passado. Então, essa mesa aí foi uma montagem rápida, foi o trabalho de invernizar que também foi rápido, e eu acho que ficou muito legal. O que vocês acham? Além da cara, né, desse visual dessa mesa, que eu acho a maior vantagem, você ter um objeto que tem um visual legal, e também a facilidade de fazer, é a possibilidade que você tem de combinar com o seu ambiente, seja qual o ambiente for. O que eu quero dizer? Se você tem um ambiente que é mais moderno, essa mesa fica legal. Ela tem um design moderno. Se você tem um ambiente mais rústico, essa mesa também pode ficar muito legal, afinal de contas você tem ali a madeira mais cortada, mais mal cortada mesmo, né, porque foi feita por um pallet. Então você tem um objeto que também pode ser rústico. Você pode ter um objeto também que puxa para o clássico. Além do que, você tem muitas possibilidades de fazer essa mesa. Você pode fazê-las com vidro por cima, igual a gente fez. Você pode fazê-las sem o vidro por cima, dependendo do tipo de objeto que você vai usar em cima dela. Você pode colocar rodinhas ou não. Você pode colocar pés ou não. Você pode invernizá-las, como a gente fez. Você pode pintá-las da cor que você quiser. Já vi mesas vermelhas, mesas amarelas. Então são muitas possibilidades para um mesmo design. E o seu investimento vai ser muito pequeno, dependendo das escolhas que você fizer. Nosso investimento, que foi um vidro e 4 rodinhas e mais um pouquinho de verniz, foi muito pequeno diante do resultado que a gente teve no final. E o mais legal de tudo, na minha concepção, na minha ideia, é que essa mesa foi feita por nós. O trabalho foi todo nosso, nossas mãos estavam ali. Então, cada vez que eu vejo aquele objeto, né, se eu tivesse essa mesa, claro, mas objetos que eu fiz, cada vez que eu olho para aqueles objetos, eu vejo um pouco do meu trabalho ali, né? Muitas vezes, dependendo da criação, se for uma criação minha, eu vejo ali a minha criação e a minha execução. Isso é muito prazeroso. Acho que vocês deviam tentar fazer algum objeto, pequeno que seja, simples que seja, na sua casa. Pensa num objeto aí que está sendo negligenciado, que você não quer mais expô-lo. Dá uma nova cara para ele. É muito legal, muito prazeroso você olhar para aquele objeto e falar, isso aí eu que fiz. Agora a gente vai falar do último item. Eu já falei um pouco dele nos vídeos passados, na verdade. Vou até colocar o link do vídeo passado aí na descrição e durante o vídeo para vocês verem. Mas
basicamente, isso aqui foi outra mesa de pallet, é uma das 4 mesas de pallet que eu fiz, e essa foi uma mesa feita tipo mesa de bar, ou seja, uma mesa mais alta. Eu aproveitei que o pallet que eu ganhei era um pallet de porta, né, que é um pallet mais alongado. Então ele é perfeito para uma mesa de bar, que geralmente ela é mais longa mesmo, para caber os banquinhos ali, as pessoas lado a lado, e foi o que eu fiz. Eu peguei esse pallet, eu invernizei esse pallet como eu fiz com os outros, né? E medi ali a minha área externa para ver se ficaria legal esse tamanho de mesa ali. Eu vi que a mesa de pallet inteira ficaria muito grande. Então eu serrei ela junto a uma das travessas e ficou uma mesa aí no tamanho muito bom. Eu vou explicar melhor no vídeo que eu fiz à parte, mas basicamente o que eu utilizei aqui foi o pallet em si, né, o pallet de porta. O trabalho que eu tive com esse pallet foi invernizar e cortar na medida que eu queria. Eu utilizei também esses azulejos, né, que são decorativos ali no pallet, dão aquele acabamento final, né, para ele, para transformar numa mesa. Esses alisares ao redor, que são alisares de porta, que também foram invernizados, né. Eu fiz também a aquisição desses pin legs, são pernas antigas, né. Elas não são antigas em si, mas o design é antigo. São pernas novas, mas que voltaram um pouco à moda, um design muito antigo. E basicamente foi isso que eu fiz, além de mãos francesas para prendê-la na parede e os cabos de aço para poder dar um reforço estrutural a ela. Então basicamente foi isso. Assista o vídeo aí, que no vídeo você vai ter uma descrição melhor e vai ter mais exemplos aí de parte a parte dessa mesa de pallets, dos detalhes melhores aí. Essa mesa já foi mostrada aqui antes, né, quando eu estava falando dessa área aqui que eu fiz uma reforma na minha casa. Então basicamente, explicando um pouco melhor, essas peças aqui são alisares, né? Coloquei alisares de porta aqui mesmo e calculei tanto a largura do alisar quanto a largura das peças para que ficassem peças inteiras em cima. Então você tem aqui 4 peças que são essas cerâmicas, que elas imitam, na verdade, um ladrilho hidráulico, mas não são. E você tem essa conjugação. Então eu fiz a conta aqui para que ficassem peças inteiras, inclusive nessa parte aqui que eu tive que serrar o alisar para dar certinho. Só que o problema dessa mesa aqui é que eu vou ter que me desfazer dela provavelmente ou fazer um reforço, né? Porque ela está dando uma barriga, o que a gente chama de flecha. Então ela não está suportando muito bem o peso próprio dela. Para firmar essa mesa aqui, eu coloquei esses cabos de aço, que eles fazem uma trava, eles até não estão travando muito agora, porque a mesa deu essa barriga mesmo, então acabou que eles cederam um pouco. Então você vê que eles não estão muito tensionados, mas a ideia é ficar tensionados. Né? Mãos francesas ali ao fundo, para suportar aquela parte ali, eu coloquei 4 mãos francesas, era até desnecessário poder ter colocado 2 mãos francesas, seria o suficiente, mas eu quis reforçar mais. E aqui você tem essas pernas, que eu acho bem legais, né? Que são as pin legs. São pernas assim, antigas, não essas especificamente, mas o design é antigo. São peças que eram muito usadas nos anos 50, anos 60, e elas voltaram um pouco à moda e eu utilizei aqui. Então basicamente é isso, é um dos meus hobbies aqui, fazer essas coisinhas. Então, gente, eu vou reforçar aqui o que eu falei algumas vezes durante o vídeo, que se você tem um objeto na sua casa que você não usa mais de repente, às vezes você tem um vasinho que você não tem um espaço muito apropriado para ele mais, porque não combina mais com o seu estilo, ou você tem, de repente, um livro que você só deixa encostado ali, que tem uma figura legal, uma ilustração legal dentro dele, ou você tem, de repente, pedaços de objetos que você pode uni-los e dar um caráter novo para eles. Ao invés de jogar fora, ao invés de devolver para a natureza, né? Ao invés de mandar para uma reciclagem, ou pior, mandar para um lixão, você utiliza esses itens novamente. É muito mais legal. Então, é legal você, por exemplo, comprar objetos que são de design, como o pessoal fala, né? De designers famosos. É legal, porque afinal de contas é um objeto bem trabalhado, bem pensado, mas é também legal você ter coisas que são únicas na sua casa. Eu gosto de objetos de design, por exemplo, essa poltrona em que eu estou sentado é uma poltrona que eu adoro. É uma poltrona que foi desenhada por uma designer de móveis mesmo, então é uma poltrona, vamos dizer assim, assinada. Gosto demais, mas como é legal você ter um objeto na sua casa que você mesmo criou, né? Mesmo você pegue a referência em outro lugar, mas você colocou a mão ali, você colocou um pouco do seu esforço ali. É muito legal, você contribui para a natureza, você contribui para o seu espaço ser único, e dá muito prazer. Vou falar para vocês, é muito prazeroso você fazer, é muito prazeroso você ter isso no seu dia a dia. Né? Você pode, porventura, desfazer de algumas coisas, claro, nem tudo você pode reaproveitar, mas o que você pode reaproveitar, reaproveite, isso é muito legal. Então, gente, outro reforço que eu vou fazer é para que você se inscreva aqui no canal, isso me ajuda demais. É muito legal eu saber que as pessoas estão gostando do que vem e que as pessoas estão me apoiando para fazer. É muito trabalhoso produzir, é muito trabalhoso pensar e é muito trabalhoso editar esses vídeos.
Então eu peço que você me dê esse apoio, não custa nada, não tira muito do seu tempo, que é se inscrever no canal. A outra coisa que eu peço é que você dê o like se você gostou do conteúdo do vídeo, claro, e também que você ative as notificações. Isso também é legal, porque assim que tiver um vídeo, o YouTube te notifica que aquele vídeo está lá. Aí você assiste na hora que você achar melhor, né? Então isso é muito legal. Para mim, é muito legal também para as outras pessoas que se interessam pelo assunto. Então, se você puder compartilhar esse vídeo também, seja por um grupo de WhatsApp, compartilhar o link, seja pelo Instagram, que compartilhe o link desse vídeo, que também ajuda demais. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.